Olá, pessoal! Nosso vídeo de hoje é sobre como fazer citação e referência de dicionários. As normas que vamos seguir neste vídeo são as mais recentes da ABNT. É a norma de citação, que é a ABNT-NBR 10.520/2023, e a norma de referências, que é a ABNT-NBR 6023 de 2018. Eu estou com um texto aleatório aqui no Word como se fosse um tópico de um referencial teórico. Quando a gente está escrevendo o nosso trabalho, é possível usar um dicionário como fonte de pesquisa, seja ele online ou na versão impressa. No meu trabalho, vamos supor que aqui, já no primeiro parágrafo, eu queira colocar o significado da palavra nomofobia, que é exatamente o assunto aqui do meu texto. Então, eu vou abrir aqui um dicionário online, então vou pegar aqui como primeiro exemplo esse dicionário, e aqui nessa barra de busca, eu já coloco aqui a palavra que eu quero. Digito aqui. E aí, quando eu dou o Enter, ele vai apresentar aqui o significado dessa palavra. Se eu copiar do jeito que está aqui no meu texto, é uma citação direta. Se eu quiser interpretar o que ele disse aqui, escrever com minhas palavras, eu faço uma citação indireta. Então, voltando aqui para o texto, eu quero fazer uma citação direta, ou seja, eu quero copiar exatamente do mesmo jeito que ele colocou lá. E aí eu coloquei aqui, a nomofobia significa medo causado pela possibilidade de ficar sem contato através do celular. Em dicionários online, pessoal, é comum não constar nome de autores. Se a gente for dar uma olhadinha aqui, a gente pode procurar e a gente não vai ver nenhuma autoria, certo? Com relação a esse dicionário aqui, né? Como eu não estou vendo nenhuma autoria, como é que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar a palavra pesquisada apenas com a primeira letra maiúsculo e o ano da publicação. Que nesse caso, eu vou olhar aqui embaixo o ano da publicação, então eu vou procurar aqui no site, certo? Vou olhar se aqui em algum momento tem informação do ano, então eu já vejo aqui embaixo, olha, aqui bem no cantinho inferior direito, né? Então estou vendo aqui 2023, eu vou usar essa data aqui no meu texto, certo? Então a data que você encontrar de publicação, você pode colocar. Eu vou mostrar primeiro como a gente faz as citações, depois eu mostro como fica aqui a referência nesse caso. A nossa segunda citação também é de um dicionário online, mas ela é diferente do primeiro. Então, eu vou entrar aqui já em outro site. Então, já é esse dicionário aqui. Eu vou pesquisar o significado da palavra humor para colocar no meu texto, né? Então, eu digito aqui a palavra, dou o Enter e aí ele já vai apresentar aqui o resultado, certo? Agora, o que é que acontece? Eu não quero copiar exatamente como aparece aqui no site. E aí, eu vou fazer uma citação indireta. Eu leio o que o dicionário ele está me mostrando aqui e eu escrevo com as minhas palavras no texto. Então, quando eu coloquei aqui, eu disse o seguinte: o humor pode ser compreendido como uma expressão cômica, ironia sutil e alegre, juntamente com comentários e gestos espirituosos. Abro parênteses, coloco a palavra que eu pesquisei, né, porque não tem autoria, vírgula e o ano. Eu tenho aqui o ano 2024 e aí eu posso usar aqui essa data, certo? Como aqui é uma citação indireta, eu não coloco aspas. Se você tiver com o dicionário impresso, você vai seguir o mesmo padrão de um livro. Geralmente, os dicionários impressos, eles terão um autor, um coordenador ou um editor responsável. E a citação, então, vai ser feita com o último sobrenome deles. Esse dicionário aqui de Cunha, eu salvei até aqui a imagem para mostrar para vocês, é esse dicionário aqui. É um dicionário impresso, está aqui Antônio Geraldo da Cunha. O dicionário é Vocabulário Ortográfico da Língua Portuguesa. Você vai dar o mesmo tratamento aqui que você dá a um livro. Então, aqui no caso, eu vou citar pelo autor, pelo último sobrenome do autor, que é Cunha, né? Então, aqui no meu texto ficou da seguinte forma. De acordo com Cunha, 2009, página 522, por que é que eu estou fazendo isso daqui? Colocando a página. Porque no próprio dicionário tem a página, então se você tem a sinalização da página, você coloca. Aqui no primeiro eu não coloquei porque era um documento online. Então, quando é um site, você não tem a página, certo? Quando você não tem, você não coloca, fica só aqui no caso o nome e o ano. Aqui no dicionário impresso, como você vai ter a página, você vai e coloca. Então, eu coloquei de acordo com Cunha, 2009, página 522, risco significa, e aí eu vou e copio
o significado de risco que está lá nessa página 522 do dicionário dele. Como é uma citação direta que eu quero fazer, então eu vou e coloco aqui entre aspas e coloco o pontinho aqui no final. O quarto exemplo é também do dicionário impresso, o Aurélio. Eu peguei uma imagem também aqui do Aurélio para vocês verem, então essa imagem aqui de baixo, Novo Aurélio do século XXI, o dicionário da língua portuguesa de 1999. Então, esse dicionário aqui é o que eu quero citar, né? O dicionário também impresso. E aí, como é que vai ficar? A palavra digital significa, aí eu vou escrever aqui com as minhas palavras, então eu quero fazer uma citação indireta. Abro parênteses, coloco só Ferreira e o ano. Por que é que eu não coloquei a página? Porque eu não quero colocar o significado exatamente do mesmo jeito que está lá no dicionário. Eu quero interpretar e escrever aqui com as minhas palavras. Coloquei aspas apenas na palavra, né, para dar um destaque, mas na citação mesmo aqui a gente não vai colocar, pelo fato dela ser indireta, né, uma interpretação minha. A gente pode usar esse mesmo padrão aqui para todos os tipos de dicionários que vocês citarem no texto de vocês. Pode ser dicionário de sinônimo, pode ser o dicionário da música popular brasileira e outros dicionários que a gente tem. Vamos ver agora como é que fica a questão das referências. Para dicionário impresso, nós vamos indicar o último sobrenome do autor, então era ali Cunha, né? Então aqui a gente tem até a imagem, Antônio Geraldo Cunha, eu vou colocar Cunha primeiro, todo maiúsculo, depois eu coloco AG, eu poderia colocar também por extenso aqui na frente, o importante é você padronizar. Se você coloca aqui AG, então os outros autores você vai ter que colocar também só essas iniciais. Se você faz a opção por colocar o nome dele completo, que é Antônio Geraldo, não tem problema. Você pode colocar também apenas a primeira letra maiúscula, o restante minúscula, né? E aí, nos outros autores, você vai precisar colocar também nesse mesmo formato, tá certo? A lista ela tem que ter aqui uma padronização. Depois, a gente vai colocar o nome do dicionário. O nome do dicionário ele vai ficar em negrito ou itálico. O nome completo, vocabulário ortográfico da língua portuguesa. Na sequência, a gente vai colocar a edição nesse formato aqui, a cidade da editora, o nome da editora e, por fim, o ano. A segunda referência é do dicionário de Aurélio. Eu segui o mesmo padrão, coloco aqui o último sobrenome em caixa alta e coloco aqui as iniciais do nome dele, certo? Se você tivesse feito a opção de colocar o nome aqui por extenso do primeiro autor, eu teria que colocar também aqui o do Aurélio por extenso, que seria Aurélio Buarque de Holanda, aqui na frente, né? Então, como eu fiz a opção pelas iniciais, eu deixo dessa forma. No dicionário Aurélio, a gente tem uma diferença aqui do primeiro. Por quê? Porque a gente vai ter um título e vai ter um subtítulo aqui. Quando você tem um título e um subtítulo, você deixa apenas o título em negrito. Se você tiver feito a opção pelo destaque na sua lista de referências em itálico, então você iria colocar aqui o itálico e aqui você vai deixar o normal, o subtítulo, né? Então, ele tem essa diferença do primeiro exemplo. Olha, veja que ele tem aqui esse tracinho ou 2 pontos. Algo vai sinalizar que o que vem na frente é o subtítulo. Então, ele fica normal, não fica em negrito. Depois eu venho com a cidade, a editora e o ano. Aqui, esses dois últimos são os dicionários que a gente tem online. A gente vai entrar com a palavra que a gente pesquisou, toda com letra maiúscula, certo? Então, os dois a gente percebe que é a mesma entrada, uma vez que não tem autoria. Depois você vai colocar o IN. Esse IN aqui, ele é itálico. O IN, 2 pontos, e aí depois o que é que você vem aqui? Você vem com o título do dicionário, certo? Agora, esse título do dicionário, ele não vai ficar em negrito e não vai ficar em itálico. Ele vai ficar apenas com a primeira palavra toda maiúscula. Então, aqui, nesse segundo exemplo aqui, eu tinha dício, dicionário online de português. Então, essa primeira palavrinha aqui, ela vai ficar toda maiúscula, né? Eu venho e coloco dício. Aqui era para colocar o local. Eu não tenho local. Por mais que a gente olhe aqui em todo o site, a gente não vê nenhuma localização. Então, se você não está vendo nenhuma localização, você vai colocar essa informação aqui entre colchetes. S.L. que significa sine loco, certo? Em latim, que é sem lugar, ou seja, não tem uma cidade. O S é maiúsculo, o L é minúsculo, certo? Então, S.L. Eles dois entre colchetes, 2 pontos, vou colocar agora a empresa, o nome da empresa, né, que mantém um site. Então, se a gente for olhar aqui, tá aqui, ó, 7 graus,
o nome da empresa. Então, eu venho, coloco aqui, vírgula 2024, que é a data disponível em, coloco o link, do mesmo jeito que aparece aqui no navegador, olha aqui em cima, e acesso em, coloco a data nesse formato, o dia que eu acessei, o mês, as 3 primeiras letras e o ano. O único mês que você vai colocar todo por extenso aqui é maio. Todos os outros meses você vai colocar só as 3 primeiras letras com um ponto. A outra palavra que nós pesquisamos foi nomofobia. Eu vou colocar in, aí está aqui o nome do dicionário. Depois a gente vai colocar também aquela mesma informação que não tem local, né? Não tem nenhuma cidade ali mencionada, 2 pontos. A empresa responsável pelo dicionário, o ano, disponível em, o link e acesso em, a data. Vou deixar agora na tela final uma playlist com vídeos sobre essa nova norma da ABNT de citações, caso vocês estejam precisando de outros exemplos para o trabalho de vocês. Um grande abraço e até a próxima semana.